Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado, seja lá qual for o horário, qual for o dia que você está estudando, cai pra dentro que tá na hora de tu passar, perfeito? Na aula passada nós estávamos falando dos deveres, agora a gente começa falando das proibições na seção 2. Olha só, artigo 242, ao funcionário é proibido, vem. Vamos lá. 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Notem que ele pode retirar algum objeto da repartição, desde que ele tenha prévia permissão. Perfeito? Na hora da tua prova, ele retira esse sem prévia permissão aqui, ok? Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço, ou seja, você abrir teu WhatsApp, você abrir seu e-mail, você pegar um livro para ler, você fazer qualquer outra coisa que não seja suas atribuições do cargo ou que não seja de interesse das atribuições funcionais, é proibido, perfeito? Não pode fazer, tá? Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, então você não pode fazer isso, é proibido. Tratar de interesses particulares na repartição, ou seja, ficar resolvendo o problema de família, ficar querendo ligar para o colégio do filho na hora que está no momento lá de trabalho, não pode. Promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. O que significa isso? É você manifestar apreço ou desapreço, ou seja, nossa, eu te amo, eu gosto de você, meu amigo, ou então você fazer totalmente o inverso, sai daqui, seu safado, seu calhorda, vagabundo, você não pode fazer isso, e nem se solidarizar com isso, ou seja, você pegar e falar, não, realmente, ele tem razão, evita, não pode, é proibido. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Também não pode fazer isso. Empregar material do serviço público em serviço particular, ou seja, vai imprimir aquela apostila para estudar lá na impressora da administração pública. Não pode. É proibido ainda ao funcionário fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de outrem, não pode. Participar de gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedade comercial que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, seja por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Não pode, ok? Requerer ou promover a concessão de privilégios, de garantias, juros ou outros favores semelhantes federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. Exercer, mesmo fora de suas horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relação com o governo, em matéria que se relaciona com a finalidade da repartição ou o serviço em que esteja lotado. Então, ele pode até desenvolver qualquer outra atividade lá fora em uma empresa privada? Pode. Essa empresa pode até vir a ter alguma relação com o governo? Pode, desde que não esteja afeto à área de trabalho dele, a sua repartição. Perfeito? Justamente para evitar que seja ferido o princípio da impessoalidade, da moralidade, perfeito? Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República, ou seja, não pode, tá bom? Aqui ele ainda coloca que essa sem autorização do presidente da República. A gente tem que tomar um cuidado que a própria Constituição Federal, ela não coloca essa ressalva aqui de autorização por parte do presidente, tá bom? Vamos lá. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 desse artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Então, vamos lá. Eu quero que vocês percebam o seguinte, não está dizendo que o administrador público, regido por esse estatuto, não possa vir a ter uma sociedade, não pode vir a participar, a ser dono de uma empresa. Ele pode, na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, em qualquer caso. Perfeito? Agora, eu não posso contratar diretamente com a administração pública relacionada à área afeta a minha atividade, ou seja, ele pode contratar com o município, com a administração pública federal, ou até mesmo que venha com o Estado, mas não pode ser relacionado à área afeta a ele, ok? Fiquem atentos com relação a isso daí, porque pode haver alguma pegadinha, alguma brincadeira de prova em cima disso aí para poder tentar te derrubar, ok? Vamos lá. Incitar greves
ou a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Vamos lá. A gente tem que ficar atento que esse inciso aqui é o incitar greves ou a elas a aderir. O artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, garante ao servidor público o seu direito de greve. Ok? Então, entendo eu que não fora recepcionado pela Constituição Federal o disposto nesse inciso, tá bom? Então, pode ter greve? Pode, ok? O servidor público, lembrando a vocês, tá? Isso daqui eu não aplico ao servidor público, ou melhor dizendo, o agente público na qualidade de militar, que pela Constituição Federal é vedado a ele o direito de greve, tá? Só os servidores públicos civis, tá bom? Vamos lá. Sobre greve, aí, bem, já está aqui o comentário aqui que eu falei para vocês. Praticar a usura. O que é usura? Agiotagem. Emprestar dinheiro a juros. Eu não posso fazer isso, tá bom? Isso é usura, tá? É vedado. Vamos lá. Inciso 9. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge, parente, até o 2º grau. Isso daqui é a tal da advocacia administrativa. Ele vai lá naquela qualidade de agente público, de servidor público, e vai se fazer representante de outras pessoas. Perfeito? Temos outros incisos que se enquadram nessa possibilidade, mas é só para você deixar isso daí mais nítido na sua cabecinha. Lembrando que não é em qualquer caso, salvo quando se tratar de quê? Aqui, ó, de parente até o 2º grau, perfeito? Interesse de parente até o 2º grau, tá bom? Foi? Vamos lá. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza, não pode receber nada relacionado a essas empresas. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direto ou indiretamente, qualquer proveito. Ou seja, é o cara que vai lá e dá aquela carteirada para ganhar um desconto no restaurante. É aquele cara que se usa da qualidade de agente público para desenvolver uma determinada atividade que ela tem bastante fiscalização em cima daquilo ali. E ele se utiliza da sua titularidade como um servidor público para poder ter uma certa flexibilidade e facilidade no desenvolvimento daquela atividade empresarial. Perfeito? É o que ele quer fazer menção aqui com o inciso 11. Tá? Vamos lá. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte, correto? Só que aquilo, você tem o direito de se sindicalizar? Tem. Na Constituição Federal, artigo 37, inciso 6, ele fala que o servidor ele tem o direito, ok? Mas outra coisa que eu quero falar para vocês, quando se trata do militar, ele não pode fazer sindicato, não pode. Tanto é que quando você vê alguma coisa relacionada a militares, a gente vê uma associação, aí é outra coisa. Agora, se sindicalizar, ele não pode, nem fazer greve, que é o regramento, é distinto, é diferenciado, tá bom? Então, eu quero que você anote aí, artigo 37, inciso 6, tá? Se eu não já coloquei, tá? Já está aqui para vocês, 37, inciso 6. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 desse artigo a participação do funcionário em sociedade em que o Estado seja acionista, bem como, assim, na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe como seu sócio. Ou seja, se o Estado faz parte, não há de se falar na participação daquele servidor público, tá? Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até o 2º grau, salvo quando se tratar de funções de confiança e de livre escolha, não podendo exercer a 2 o número de auxiliares nessa condição. O que eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó, que você anote aqui, ó, súmula vinculante número 13, tá bom? Preste atenção aí na súmula vinculante número 13, tá? Que ela dispõe exatamente disso, perfeito? Que eu não posso, tá? Ter um imediatamente subordinado, um parente meu, só que lá ele ainda fala, ele ultrapassa, ele fala que é até o 3º grau, tá bom? Estamos juntos? Vamos adiante então, tá? Das responsabilidades, tá? Agora a gente vai começar a entender o seguinte, que se ele comete uma proibição, se ele descumpre um dever, eu tenho que responsabilizar aquele servidor pelos atos que ele pratica na qualidade de servidor. Só que ele responde civil, penal e administrativamente, correto? Aqui vai reger a responsabilidade dele administrativa, ok? Que não quer dizer que não possa importar na prática de um crime, beleza? E não venha gerar nenhuma responsabilidade civil.
tá? As três esferas elas correm soltas em apartados e podem acumular entre si e não se configura bis in idem. Vamos lá. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Ok? Então, o funcionário ele é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Estadual por dolo ou culpa devidamente apurados. Tá? Aqui a gente fala da responsabilidade do funcionário e isso faz menção lá ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A gente sabe que a responsabilidade da administração pública, ela é objetiva. Então, vamos embora. Aqui, ó, a responsabilidade civil da administração pública, ó, da administração pública, ela é objetiva. E por ser objetivo, o que eu comprovo? Nexo causal. Quando se trata da responsabilidade do agente público, eu estou diante de uma responsabilidade subjetiva. Perfeito? E elas somente vão se dar na ação de regresso. Perfeito? E aqui eu comprovo o quê? Dolo ou culpa. Perfeito? Estamos juntos, gente? Foi? Isso daí vocês vão ver lá em direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado, ok? E o servidor, ele responde de forma subjetiva nas ações de regresso, tá? Anote isso daí, rapidinho, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Vamos lá? Olha só. Vamos continuar aqui. Ih, deixa eu só apagar primeiro aqui. Vem. Aqui, ó. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade pela sonegação de valores obtidos, valores e objetos confiados à sua guarda, ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não tomar, ou não as tomar, na forma do prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Ressalta-se que a prática de algumas infrações aqui distintas como infrações administrativas, elas também podem ser tipificadas como um crime. Por exemplo, um peculato furto, um peculato estelionato, ok? Estamos juntos? Então, o servidor ele responde civil, penal e administrativamente pelos danos que ele causar. Pelas faltas, danos, avarias ou qualquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeito ao seu exame ou sua fiscalização. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Eu quero que você entenda o seguinte, que aqui, se ele teve um erro de cálculo contra a Fazenda Estadual, ele, de certa forma, causou o quê? Uma lesão ao patrimônio público, um prejuízo ao erário. A gente tem que ficar atento que está em voga aí pelos nossas mídias, né? Pelos canais de televisão, jornais em si. A gente percebe muito a análise da Lei 8429 de 92, que versa a respeito de improbidade administrativa. Perfeito? E essa lei, ela trata de alguns atos de improbidade, tá? E esses atos de improbidade, eles são o quê? O tal do enriquecimento ilícito, a lesão ao erário, lembrando a vocês que erários são os cofres públicos, e a violação dos princípios. Perfeito? O que eu quero que você entenda? Só para você entender isso aqui. Quando o cara se enriquece, ele ganha algum dinheiro de forma ilícita, automaticamente é exigido dele o quê? O dolo nessa conduta, a vontade dele fazer isso.
Quando ele viola os princípios, é exigido o dolo, não precisa nem o dolo específico, aí basta que seja um dolo geral. Agora, quando se trata de lesão ao erário, dele causar um prejuízo, eu posso ter o dolo, mas eu também posso ter o quê? A culpa. Então, o que é a culpa? É quando ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. Ele não tinha a intenção de causar aquele prejuízo. Tá? E eu faço menção a isso daqui justamente por quê? Porque o seu estatuto está dizendo que se ele tiver alguma conduta que ele venha causar algum recolhimento irregular com prejuízo para a administração pública, ele responde administrativamente por isso. Só que eu também quero que você entenda que ele responde civilmente também em sede de ação de improbidade administrativa. Porque basta que exista culpa numa lesão ao erário para que venha configurar um ato de improbidade, ok? Então você tem que ficar atento a isso daí, tá bom? Principalmente que agora a gente tem que entender o seguinte: como você estuda para concurso? Como sua banca gosta de perguntar aqueles tópicos? Isso aí tu tem que ficar atento. Outra, qual é o cargo, o órgão a qual você está estudando? Tem que ficar atento. E outra, você tem que perceber o seguinte: quais são os fatos que estão acontecendo no contexto da sociedade que pode vir a ser objeto de prova numa questão. Perfeito? E isso daqui está totalmente contextualizado e ainda dentro do teu estatuto. Fica na atividade com relação a isso aí, tá bom? Foi? Vou apagar aqui agora, tá? Vem. Aqui, quando eu botei aqui, ver artigo 312 a 327 do Código Penal, é quando ele fala a respeito dos crimes contra a administração pública, ou que podem ser praticados pelo servidor público. O artigo 327 do Código Penal é o conceito de agente público para fins de cometimento de infração penal. Tá? É muito importante que você dê uma lidinha nisso daí em casa. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto do seu vencimento ou remuneração. Então, ainda pode ter um desconto? Pode. Então, além da responsabilidade administrativa disciplinar, ele responde civilmente por conta disso. Tá? Nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude do alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entradas nos prazos legais. Lembrando, ele responde civil, penal e administrativamente, tá bom? Foi? Aqui, ó, fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou da remuneração, não excedendo ao desconto da 10ª parte dos valores destes. Ou seja, naquela hipótese do artigo anterior, eu tenho desconto direto e imediato no valor subsequente, na sua remuneração ao vencimento, do dano que ele causou. Agora, quando não se tratar daquelas hipóteses, ele vai ter que pagar a administração? Sim, mas eu vou descontar mensalmente da sua remuneração ou do seu vencimento, desde que não ultrapasse a 10ª parte, ou seja, até 10% eu desconto dele por mês, para que ele venha quitar aquela dívida com a administração pública. Entendeu? No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não havendo má-fé, será aplicada a pena de repreensão na reincidência de suspensão. Então, gravem isso daqui, tá? Se não tiver má-fé, eu aplico a repreensão. Se tiver reincidência, o que eu aplico? Penalidade de suspensão, tá bom? Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Ok? Vamos lá. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber nem o pagamento de indenização que ficar obrigado na forma do artigo 248, ou o exame da pena disciplinar que incorrer. Então, olha só, a gente sabe que ele responde civil, penal e administrativamente por isso, ok?
As 3 esferas, elas correm soltas e em apartados. Ele vai responder administrativamente com um processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Ele responde civilmente numa possível ação de ressarcimento dos danos. Lembrando que o artigo 37, parágrafo 5º, diz que as ações de ressarcimento na qual a administração pública faz jus a entrar, eu não tenho prescrição, ok? Elas não prescrevem no 37, parágrafo 5º, ok? E eu ainda tenho na esfera penal, ok? Vamos lá. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Óbvio, já falei isso para vocês. Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Vamos lá. O que eu quero que você entenda? Vamos lá. Quando o servidor público está respondendo por uma infração, ele vai responder, lógico, na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Elas correm soltas, tá? E podem acumular. Aí suponhamos que aqui ele foi condenado, recebeu a penalidade de demissão. Beleza? Não há de se falar em condenação civil, não vou falar. E aqui na esfera penal, posteriormente, ele foi o quê? Absolvido. E essa absolvição, ela foi por quê? Negativa de autoria. Ou por inexistência do fato. Ou seja, ele conseguiu provar que não foi ele quem fez, ou então ele comprovou que o fato criminoso sequer existiu. A partir do momento que houve essa absolvição, ela implica em influenciar no processo administrativo. E nesse caso vai produzir a sua reintegração. Foi? Então o que eu quero que você guarde? Que as 3 esferas elas correm soltas, em apartados, elas podem acumular entre si, em regra não influenciam uma na outra, mas se houver absolvição na esfera penal, por negativa de autoria ou inexistência do fato, vai influenciar dentro do processo administrativo, ainda que ele já tenha findado. Ou seja, provocando, por exemplo, uma reintegração, caso o servidor tenha sido demitido. Então, se na pior hipótese, onde o processo já tinha concluído e demitido o servidor, e eu provoco a reintegração dele, é óbvio que se o processo estiver na atividade, ela influencia direto. Cuidado, não é absolvição por falta de provas, correto? Porque eu não indúbio pro réu, eu absolvo, beleza? Na dúvida eu absolvo, é a regra do direito penal. Agora, se eu tive uma absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato, de cara vai influenciar no processo administrativo. Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá, tá? Copie isso daí rapidinho. Foi? Vou apagar, tá? Bora. Título 7 das penalidades. Da extinção da punibilidade das providências preliminares, tá? Então agora a gente vai falar quais são as penalidades que são impostas. A gente vai falar de como elas podem ser extinguidas e as providências preliminares que podem ser adotadas, tá? A gente começa agora falando das penalidades e a sua aplicação. Artigo 251, ele diz aqui, ó, são penas disciplinares. Ele fala da repreensão, da suspensão, da multa, da demissão, a demissão a bem do serviço público, a cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Lembrando você, tá? Que você, por um acaso, você olhou aqui em algum momento escrito exoneração? Não, porque a exoneração, ela não é penalidade, é uma mera regularização administrativa, mas que vulgarmente é chamada aí nos meios de comunicação em massa, que quando um servidor público ele é desligado do serviço público de forma punitiva, ele recebe a exoneração, está errado. A exoneração eu desligo do serviço público, mas por outros motivos, por outros critérios que não punição. A demissão é a penalidade, tá bom? Então vamos lá, outra coisa, você está lendo aqui, ó, repreensão, suspensão, multa, demissão,
e cassações. Você está vendo aí a advertência? Não. Então, no teu estatuto, ele não fala em advertência. Se você reparar que, se você já estudou para concurso federal, você não vê isso, a repreensão em concursos federais. Então, fiquem atentos para isso aí, tá bom? Outra coisa, demissão e cassação, ela rompe o vínculo, tá? Só que eu só vou demitir o servidor que está na ativa. Se o servidor estiver aposentado, se o servidor estiver em disponibilidade, eu não demito esse servidor. Eu casso a disponibilidade dele, eu casso a aposentadoria dele. Entende o que eu estou te falando? Perfeito? Vamos lá. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza, a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público. Perfeito? Então, o que você tem que gravar? Olha só, para você nunca mais errar isso na prova. Ó, você quer alguma coisa, você está precisando comprar aquele carro novo, aí você vai falar o quê? Dá a grana. Como assim, Geraldo? Dá a grana. Olha só, na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza da infração, a gravidade da infração e os danos que delas provierem. Então, tu bota assim, ó, dá grana. Ou seja, para comprar o carro bonitão, tem que dar grana. É ridículo. É um recurso mnemônico, mas só para você lembrar na hora da prova isso daí. Tá bom? Danos que provierem ao serviço público, a gravidade da infração e a natureza da infração. Estamos juntos? Perfeito? Não pode dar mole isso daí, tá? Vamos lá. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Então, olha só, se lembra que eu falei que você tem que ler e decorar os deveres? Por quê? Se eu descumprir dever, eu tenho o quê? A repreensão. Lembrando que ela é aplicada por escrito, ok? Então, se os deveres são descumpridos, aplico a penalidade de repreensão. Beleza? Se eu tenho um caso de indisciplina, repreensão. Estamos juntos, meus amores? Perfeito? Repreensão, descumprimento dos deveres ou indisciplina. Tá? Artigo 254. A pena de suspensão que não excederá a 90 dias, então você tem que gravar isso daqui, tá? Que é objeto de prova. O prazo da suspensão, 90 dias, será aplicada nos casos em caso de falta grave ou de reincidência. Então, vamos lá. Se a natureza da falta, está percebendo como é subjetivo? Então a questão da prova ela tem que dizer para você que aquilo ali teve natureza grave. Entende? A questão tem que falar para você. Ou então ele fala nos casos de reincidência. Tá? Vamos lá. O funcionário será suspenso, perderá todas as vantagens e direitos decorrentes ao exercício do cargo. Ou seja, quando a gente fala em suspensão, o cara não é férias não, gente. Nem licença-prêmio. Vai ficar em casa, em casa bonitinho, curtindo. Negativo. Ele vai ficar em casa sem receber absolutamente nada. Ou seja, ele não vai receber nada, tá bom? Sem nem nada relacionado ao cargo. Então, vamos embora. Aqui, ó. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% do dia de vencimento ou de remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. É óbvio que, por conveniência do serviço, imagina, uma repartição pública onde eu tenho pouquíssimos servidores. Aí a administração pública ainda penaliza aquele cara com a suspensão, ele vai ficar em casa. Vai ser mais danoso para a administração pública deixar aquele cara em casa, ainda que ela não esteja pagando, entendeu? Do que deixar ele trabalhando. Olha quão prejudicial para o serviço seria. Então, o que ela faz? Ela converte na base de 50% de multa diária, seja do vencimento da remuneração. E aí faz o quê? Obriga aquele cara a continuar trabalhando, mas ele perde 50% do seu vencimento ou remuneração. Perfeito? E ele permanece no serviço. Ok? Ele converte. Se ele iria tomar 30 dias de suspensão, ele vai tomar 30 dias dessa penalidade aqui de multa diária. Tá? A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo, tu já sabe que é o quê? Falta de 30 dias consecutivos. A gente já viu isso aqui. Procedimento irregular de natureza grave, ou seja, nota-se o tom de subjetividade, perfeito? Nas duas argumentações, tá? Procedimento irregular e quando fala de natureza grave, tá? Tem que ser analisada a irregularidade e tem que ser analisado o quê? O quão grave foi aquilo ali. Ineficiência no serviço. A gente sabe que, pelo artigo 41 da Constituição Federal,
posso ter o servidor, ele pode, ainda que estável, ele pode perder aquele cargo numa avaliação periódica de desempenho, que é o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O que acontece? É justamente quando ele não consegue se manter eficiente para as atividades daquele cargo. E acontece a avaliação periódica. Aqui, pelo teu estatuto, ele está falando que vai ser demitido. Cuidado, porque pode ser colocado em xeque as duas afirmações em prova e você tem que ficar com bastante atenção da onde vai vir a pergunta, se é de acordo com o teu estatuto ou de acordo com a Constituição Federal. Se for dentro do seio constitucional essa questão, e ele perguntar e falar que o servidor vai ser demitido, se você colocar, você está errado. Porque não é demissão, é exoneração. Entendeu? Porque nos moldes da Constituição Federal, falta de eficiência no serviço público não configura como penalidade. Não é uma infração. Ele simplesmente é ineficiente. Ele pode não estar querendo fazer aquilo ali, ele só é ruim, ele é um bosta, ele é um merda. Entendeu? Vamos lá. Aplicação indevida de dinheiros públicos, ou seja, aquela malversação de dinheiros públicos gera demissão? Gera. E isso não leva em consideração o fato dele ter que indenizar a administração pública e ainda responder se de fato aquilo ali se configura como um crime ou não. Ok? Olha só, ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente, durante um ano. Perfeito? Então, você já sabe que o abandono é mais de 30 dias, ok? Agora ele diz aqui, ó, mais de 45 durante um ano, ainda que interpoladamente. Sabe qual é o nome disso? Isso daqui é chamado pela doutrina de inassiduidade habitual. Perfeito? É a tal da inassiduidade habitual. Ou seja, é quando aquele tem por hábito faltar ao serviço público. Perfeito?